Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu fiz a adaptação dos faróis de neblinas funcionais no para-choque traseiro do meu Corsa hatch frente Montana. Então, bora lá! Qualquer um que for começar essa adaptação tem que ter em mente de que vai gastar uma boa grana, porque só o par dos faróis tem um preço absurdo. Vocês devem estar vendo duas imagens aí de dois anúncios do Mercado Livre, onde varia de 700 a 800 reais o par dos faróis originais. Eu sei que é original, mas ainda assim é um valor absurdo. Absurdo porque o par dos neblinas é apenas o começo do que a gente vai precisar para poder fazer eles funcionarem. Só na parte traseira, que é o que a gente vai focar nesse vídeo, a gente vai precisar dos alojamentos dos faróis, do par de almas, que é para proteger cada farol que também vai preso nesse alojamento, e do chicote do para-choque. Esse chicote do para-choque é o mesmo do fio de placa. Porém ele tem um fio a mais, positivo, que vai acoplado no farol. E geralmente, no caso, veio só o lado esquerdo, porque o certo no farol de neblina é acender apenas o lado de motorista para não dar a impressão de que é luz de freio. Tem muitos carros que eles ligam os dois, mas numa situação de neblina realmente dá a impressão que é luz de freio. Por esse motivo, o certo é acender só o lado esquerdo. E o lado direito ele tá lá só para dar um acabamento no carro, para ficar igual o outro lado. Só para relatar para vocês e para dar uma dica muito valiosa, ao invés de comprar os faróis de neblina, eu comecei a procurar desmanches no Mercado Livre. Então eu comprei um para-choque completo, ele veio batido, porém os itens que eu precisava estavam íntegros, Veio o par dos faróis, o par de alojamento e o par de almas. E também o chicote que eu precisava, original. Então essa é uma dica que eu deixo para vocês, porque sai muito mais em conta, Com isso vocês já vão economizar uma boa grana. E eu acho que se eu desse uma pechinchada, talvez eu conseguisse abaixar um pouco esse valor. Mas eu não fiz isso por desespero. Assim que o para-choque chegou, eu conferi tudo para ver se estava tudo certinho, desmontei tudo o que eu precisava, limpei peça por peça e dei uma boa polida nas lentes, ficaram novinhas. O que perdeu um pouco a tinta ali foi a carcaça, porque todos esses faróis são plásticos, E o original ele vem pintado de prata assim, ou de cromado, para dar a impressão de que é um outro material. Mas na verdade é plástico, assim como o paralelo também. Após isso, eu plastifiquei as peças e guardei aqui em casa, atrás do guarda-roupa. Minha esposa não ficou nada feliz com isso. Deve dar até para imaginar, Depois de uns 2 meses que eu estava estudando o que eu ia fazer, porque eu não encontrava nada na internet assim a respeito, se ficava bom ou não, eu fui conversar com o meu amigo Gustavo Dias, que sempre me ajuda com esses assuntos de adaptações. E ele me disse que o que a gente vê pela parte externa do carro, o farol de neblina funcional, ele fica do mesmo tamanho do olho de gato, tanto que é o mesmo formato, E aí ele disse assim que eu podia cortar sem medo, que ia dar certo, Foi aí que eu tomei coragem e levei tudo para a oficina. Bom galera, a partir daqui começam os primeiros passos que eu utilizei para fazer a adaptação. O primeiro passo de todos é retirar o para-choque traseiro do Corsa, tá? Feito isso, vocês vão conseguir remover o olho de gato e vocês vão conseguir ver que tem umas garrinhas dos dois lados onde o alojamento do farol vai ficar, beleza? Uma coisa que eu não tinha feito quando eu desmontei tudo em casa para limpar e tal, eu não consegui retirar o alojamento, então eu utilizei um soprador térmico e aí eu retirei o alojamento do para-choque do desmanche, que eu peguei. E aí eu já tinha os dois alojamentos em mãos intactos, inteirinhos, tá? Agora eu vou relatar para vocês como retirar o para-choque, porque eu não encontrei nenhum vídeo desse tipo no YouTube, eu só achava como retirar o para-choque dianteiro, o traseiro eu não tinha. Então eu vou relatar rapidamente como que eu fiz, tá? Pra ver se eu dou uma luz para vocês. Eu não consegui filmar essa parte, mas eu acho que falando vai ajudar bastante, tá? Para retirar o para-choque traseiro do lugar, primeira coisa, vocês vão abrir a tampa do porta-malas e aí vocês vão se deparar com 5 porcas plásticas pretas, com a chave T30. Vocês vão retirar elas e deixar dentro do porta-malas mesmo. E não feche a tampa do porta-malas, porque para o para-choque sair ela tem que estar aberta também, ok? E nas laterais, onde tem aquele acabamento da moldura que todo Corsa tem, Tem as molduras plásticas assim que faz o para-choque terminar e elas acabam na caixa de ar, Embaixo vocês vão ver que tem várias porquinhas plásticas de 10, tá? Ali vocês vão só afrouxar o máximo que vocês puderem sem tirar elas do lugar para não perder, tá?
e aí vocês vão ver que a moldura vai ficar meio solta. E também vai ter outros parafusos, em alguns Corsas é Phillips, tá? Em outros Corsas é a chave T20. É um parafuso fininho que prende a moldura e o para-choque, tá? Então vocês vão soltar, esses aí vocês vão ter que tirar mesmo do lugar, porque senão o para-choque não sai. Aí o para-choque ainda vai permanecer no lugar, só que agora vocês vão poder puxar ele. Assim que vocês fazerem uma forcinha assim e puxar ele, ele já vai sair na boa, tá? Aí ele vai ficar preso apenas pela placa, né? Aí para soltar a placa, vocês vão soltar os dois parafusos Phillips da placa, né? E vocês vão passar ela por dentro do furo do meio do para-choque, tá? Eu acho que eu expliquei assim de uma maneira bem clara, foi exatamente o que eu fiz. E eu fiquei ali uma meia hora só nessa parte, só para conseguir tirar o para-choque, por não ter um vídeo no YouTube e por eu nunca ter feito isso antes, né? A minha área é mecânica e elétrica, né? Então é um pouco mais complicado essa questão aí que envolve funilaria, né? Então, a partir daqui, galera, eu vou começar a falar para vocês o passo a passo para cortar o para-choque, tá? Então, bora lá! Bom, galera, o segundo passo consiste em fazer o recorte do para-choque para poder acoplar os alojamentos e os demais itens, né? E é um pouco demorado de explicar da maneira que eu fiz, tá? Acredito que os outros métodos também teriam sido, mas eu peço um pouco de paciência porque eu quero fazer um vídeo detalhado, tá? Para dar uma luz boa aí pra galera, tá bom? Então, bora lá! Nessa parte da adaptação, vocês têm que ter em mente que o para-choque precisa estar bem firme. Então, se vocês estiverem fazendo esse trampo sozinho, o meu conselho é que vocês coloquem o para-choque no carro de volta, prenda ele bem firme, para só então começar a fazer o recorte, porque se a ferramenta que vocês estiverem utilizando para cortar escapar, vai danificar o para-choque de vocês e não vai ficar nada bonito, vocês não vão querer isso. Então assim, no meu caso eu tive a ajuda do meu tio. Enquanto eu segurava o para-choque na bancada, ele utilizou uma ferramenta chamada retífica. É um disquinho redondo que gira muito rápido. É tipo uma maquininha de cortar cabelo e na ponta tem essa lâmina. Além dessa lâmina redonda, ele utilizou uma outra lâmina que parece uma pedrinha, sabe? Também é arredondada, para fazer os cantinhos. E a gente também utilizou uma lima para terminar de fazer o acabamento manualmente, para ficar um trabalho assim mais próximo do profissional possível, né? Então foi da seguinte maneira que foi feito. Eu segurei o para-choque bem firme e eu fazia esse trabalho de virar o para-choque na hora que precisava, enquanto ele ia passando a lâmina. Ele começou passando a lâmina no meio, onde o olho de gato vai encaixado, né? Ele arrancou esses dois pedaços dos dois lados, como vocês podem ver nessa imagem, né? O que sobrou. E depois ele começou a passar esse disquinho redondo bem nos cantinhos, assim, beirando o acabamento do olho de gato mesmo, né? Que o próprio para-choque tem. E sempre que a gente tinha dúvida, a gente olhava o para-choque que veio do desmanche, né? Pra gente deixar o mais parecido possível com aquele, né? Graças a Deus a gente conseguiu, deu tudo certo. Essa ferramenta que a gente utilizou, ela gira muito rápido e o plástico começou a esquentar. E conforme o plástico esquentou, voou partículas dele na pintura. Então, sempre que isso daí acontecia, a gente pausava o que a gente estava fazendo, ia lá e tirava com um paninho úmido, né? Pra não grudar na pintura e danificar ela, arrancar ela, né? A gente teve bastante cuidado. Você, se for fazer isso, se puder empapelar o para-choque antes, para proteger, é uma coisa mais recomendável, tá? Também tem gente que corta com estilete aí vai de cada um, né? Aí ele foi passando, galera, sempre que aparecia um cantinho assim, que ia fazer uma curva, ele deixava quadrado, né? E aí depois ele pegou aquela pedrinha, né, que eu falei pra vocês no começo, e ele passou ali para diminuir o quadrado. Aí quando chegava bem próximo assim, de encostar numa parede que não podia arrancar, a gente fez com a lima depois. Então a gente deixou dessa maneira, dos dois lados, levou em média 30 minutos cada lado, tá? Então foi 1 hora só recortando para-choque. Deu bastante trabalho, quem for fazer tem que ter calma, tem que ter paciência, né? Tem que ter o dia livre mesmo, sem interrupções. Então deu pra fazer e vocês devem estar vendo aí o resultado de como ficou depois, né? Pra quem acompanha o meu canal, sabe que eu mandei pintar os para-choques e os demais plásticos do meu Corsa, né? Até pra dar uma estética melhor pro carro, e enfim, pra ficar do jeito que eu queria, né? Sobrou um pouquinho de tinta nesse processo e eu fiquei com ela. Então a gente pegou um pincelzinho e a gente
passou no para-choque para ficar igual, né? Porque quando você arranca o plástico vai ficar preto, né? Se o seu carro for preto, beleza, some. Agora se for de outra cor, aí não some, né? Carro prata é fácil, carro branco é fácil. Agora carro azul, carro vermelho, que tem um pigmento específico, né? Já fica um pouquinho diferente, mas assim, o importante é disfarçar bem, né? Porque olhando de longe ninguém vai perceber aquilo lá. Mesmo se você não contornar com tinta depois, né? Mas a gente contornou, ficou bem bonito, ficou bem parecido com outro para-choque, né? Só não ficou melhor porque precisaria ter um pouco de trabalho de funilaria, né? O certo, na minha opinião, seria fazer um acabamento com uma massinha ali para ficar redondinho, né? Ficar bem legal. E aí passar aquele primer lá e depois a tinta. Mas ia dar muito trabalho e o ideal aqui que a gente queria realizar era economizar o máximo possível, né? Mas ainda assim ficou muito bom, ficou muito profissional, porque a ferramenta deu um acabamento muito bom. E o que ajudou nesse acabamento mesmo foi a lima, porque ela deixou a superfície toda por igual. Então basicamente, galera, essa daí foi a parte do recorte, tá? O terceiro passo da adaptação é acoplar o par de alojamentos no para-choque, né? Para isso eu virei o para-choque ao contrário, posicionei eles naquelas garrinhas que eu já citei no começo do vídeo e encaixei eles lá, né? Aí para fixar mesmo, eu utilizei um ferro de solda, derreti essas garrinhas até chegar no alojamento. Aí eu fiz isso com todas elas e o alojamento ficou bem firme. Com isso daí essa parte já foi finalizada, foi super fácil de fazer. Como o farol de neblina e a alma que é feita de isopor é super leve, e assim como o alojamento também, não teve problema nenhum, ficou tudo muito bem fixo. Já estou utilizando o carro assim há algum tempo e não faz barulho, não acontece nada. Ficou assim muito profissional mesmo, ficou igual o outro para-choque estava, né? O quarto passo da adaptação consiste em montar tudo que é interno. Então, iniciando aí pelos faróis de neblina, né? Essa parte pontuda do farol de neblina, a gente vai passar ela por baixo do alojamento do farol. E aí, a parte que vai a porca e o parafuso, que seria a parte mais redondinha, né? A gente vai colocar a porca e o parafuso embaixo. A porca é plástica, né? E o parafuso é um parafuso Phillips de ferro comum, né? Para quem não tiver também esse parafuso e essa porca, né? Pode estar utilizando alguma semelhante, né? Ou então pode até mesmo estar utilizando aquela cinta plástica, né? Que o nome certo seria fita Hellerman, que também é conhecido como enforca-gato, né? Vocês devem saber do que eu estou me referindo. Como é levinho, né? Um negócio assim bem leve mesmo, dá pra prender bem firme com essa fita, tá? Sem problema nenhum, e fica ainda bem profissional. Como vai ficar por dentro ninguém vai ver, né? Então depois disso a gente vai colocar a alma, né? Onde vai o neblina, né? Que também vai presa no alojamento. Ela já não é presa por nada, é só encaixar e pronto. E depois disso vem a parte elétrica, né, galera? A gente vai trocar o chicote que eu vou mostrar para vocês agora, ok? Bora lá. O quinto passo da adaptação consiste em alimentar os faróis de neblina traseiro, né? No meu caso, eu vou alimentar apenas o lado esquerdo. Você pode optar por alimentar os dois lados também, se assim desejar, né? Eu vou mostrar agora para vocês aonde fica localizado o chicote e vou explicar um pouco para vocês o que a gente vai precisar para adaptar. E isso vai ajudar bastante aqueles que não têm o chicote original. Então vamos lá. Bom, galera, aqui na parte externa do carro, a gente está vendo que o chicote que ilumina a luz de placa, ele termina nessa borracha, né? Porque ela é uma proteção que serve para o fio não ter um desgaste prematuro ou para não se partir no meio ou algo desse tipo, tá? Aqui dentro do porta-malas ele continua, basta você soltar as presilhas que prende o carpete, né? E afastar um pouquinho o carpete, e você já vai ver os demais chicotes aí no carro, né? E com esse daqui não é diferente. A gente tá vendo aí da onde que ele sai, né? E até onde ele vai, né? Tem até a etiqueta aqui com o código aqui dentro, né? Então, vocês reparem aí que tem um fio verde com preto, né? Esse fio verde com preto ele é o positivo da luz de placa, tá? E o marrom é o negativo. Se você olhar além desse chicote, um pouquinho depois dele, vocês vão ver que além desses fios que vem lá da caixa de fusível até aqui, que é o verde com preto e o marrom, tem um azul com preto, que é justamente o que ilumina os faróis de neblina traseiros, né?
Então vocês podem ver que ele morre aqui, né? E esse chicote que eu tenho, vocês podem ver que ele tem também esse fio azul com preto, né? Que seria a continuação do farol de neblina. Eu só vou simplesmente substituir esse fio, essa parte desse chicote pelo outro, né? Por isso que é mais completo, veio do desmanche. E para você que não tem, você pode estar utilizando esse chicote original do seu carro mesmo e simplesmente adicionando o fio azul com preto, que não precisa ser necessariamente azul com preto, tá? Pode ser qualquer outra cor. E aí você passa ele até lá fora no para-choque onde vai o farol de neblina. E aí você vai colocar um plug lá, né, para fazer ele funcionar. Eu não vou explicar passo a passo como fazer isso aqui, tá? Eu quero fazer um vídeo depois mostrando para vocês como fazer, tá bom? Então, essa questão elétrica eu vou entrar mais em detalhes no próximo vídeo, tá bom? A respeito da adaptação do farol de neblina. Porque eu ainda tenho que comprar outras peças, né, para fazer essa ligação certinho. Então assim que eu terminar, eu mostro para vocês. Mas só com essa parte aqui, só com essa explicação e com essas imagens, eu tenho certeza que dá para vocês ter uma base, né? Que o chicote já está passado pela carroceria do carro até ali mais ou menos no pé do motorista, né? E aí a gente vai ter que adicionar novos fios para chegar na caixa de fusível, né? Então essa outra parte vai ficar para um próximo vídeo, tá? Aí, feito tudo isso que eu expliquei aqui, galera, a gente pode ligar, né? Plugar aí os fios de placa no para-choque, plugar o do farol de neblina. Para quem quiser ligar o outro lado também é só fazer um jump aqui, tá? Seria emendar um fio no positivo do farol de neblina esquerdo, né? Passar até o direito, né? Para assim fazer ele funcionar, certo? Então, isso tudo eu posso entrar mais em detalhes no próximo vídeo. Feito isso, a gente plugou na iluminação de placa, os plugs certos, né? E o maiorzinho, que é o do farol de neblina, a gente pluga no farol de neblina. E o conduíte, para ele não ficar solto, vocês podem reparar aí que na alma de vocês, central do meio do para-choque, tem um espaço para encaixar ela, tá? É só encaixar e ele já vai estar fixo. Após isso, é só prender o para-choque no lugar, tudo de novo, tá? Com as 5 porquinhas, com a moldurinha ali que tem as porquinhas do lado, né? E encaixar ele bem encaixadinho, tá? E vocês já tem aí a parte traseira dessa adaptação completa, tá? Que é justamente o que eu fiz no meu carro. Para funcionar, vocês vão ter que esperar realmente a segunda parte, tá? Porque eu não tenho todas as peças aqui. Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês, beleza? Isso daí fica como uma sexta parte, tá? A partir de agora, tá? Bom, uma sétima, né? Porque a sexta seria colocar o para-choque no lugar. Mas como eu não filmei essa parte também, eu resolvi explicar rápido aqui. Bom, se esse vídeo ajudou você de alguma maneira, não esqueça de deixar seu like, tá? Comentar, compartilhar aí, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante pessoas. E é isso, cara. Se inscreve aí no canal para os próximos vídeos. E vamos que vamos, né? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Obrigado e eu fui! Tchau!